A primavera parece querer vencer o já longo inverno. Nas pastagens começam a resplandecer os verdes viçosos que serão o alimento para os animais. São os efeitos da chuva que refrescou a terra e fez correr os riachos que irrigaram os campos e lhes deram mais um ciclo de vida. No céu deste bocado português, há sempre nuvens que viajam pelo Atlântico Norte e se passeiam de ilha em ilha, como que para saudar o arquipélago. Hoje, a montanha do Pico ficou escondida por um manto delas que ali decidiram repousar exaustas da sua longa caminhada. Por isso, desta ponta de São Jorge, não é possível contemplar com nitidez o mais elevado cume de Portugal. Na Vila do Topo tudo é tranquilo e as ruas estão tão calmas como todos os dias. É que, muito cedo ainda, homens e mulheres partiram para as terras para tratarem dos animais. Durante anos, séculos, os rituais foram-se repetindo ciclicamente, apesar do progresso ter aqui também chegado. Neste local ermo persiste a continuidade de uma vida ancestral que liga o homem à terra, como se dela dependesse exclusivamente. Talvez pela opção de passarem as suas vidas mais perto da fonte de toda a vida e na quietude de um lugar que não é o paraíso, mas parece ser habitado unicamente pela concórdia. Desde que a ilha de São Jorge é habitada, a terra e o mar são a melhor forma de garantir o sustento e produzir riqueza económica. É que basta confiar na fertilidade da terra, nos dias de chuva e de sol, para se acreditar que vale bem a pena suar enquanto se fecunda a terra. Puxadas pelos pachorrentos animais, as alfaias ora vão revolvendo a terra, ora cobrindo o grão, que permite a reprodução do que irá ser colheita e depois alimento. Durante séculos, estes obedientes animais foram a força que desbravou a terra e a tornou produtiva. Lentamente, estes dois bovinos lá vão submissos, escutando as ordens do João Paulo, que desde muito novo se habituou a ouvir os homens mais velhos a falarem com as vacas e os bois, que, naquele tempo, abundavam nas paisagens açorianas. Costa está para da monte. Olha a monte, devagarinho a monte. Para cá. Para cá a monte. A cumplicidade destes animais, a do amante e a do chibante, são o resultado de uma relação que o João Paulo fomentou, ensinando-os a reconhecerem os seus nomes e a reagirem à sua voz. Vai devagar, vão deixar puxar o outro. Oh, oh, vão. Oh. Os nomes dados a estes bovinos
são bem a prova da estima que existe do homem açoriano para com esta raça, que é agora reconhecida como autóctone dos Açores. Por isso, o nome amante pode querer simbolizar um relacionamento muito antigo e íntimo, e o de chibante, que quer dizer valente, enaltece uma raça bovina que realmente ajudou o homem açoriano a desbravar a terra e a torná-la arável. A vida de caracol, a vida de caracol é uma vida arrastada, é uma vida arrastada. Anda com a casa às costas, anda com a casa às costas, aonde quer faz morada, onde quer faz a morada. Caracol, caracol, tu pensas, caracol, caracol, tu pensas que sempre vais escapar, que sempre vais escapar. Mas qualquer dia de noite, mas qualquer dia de noite, por certo vais te enganar, por certo vais te enganar. O caracol é velhaco, o caracol é velhaco, só quer é praticar mal, só quer praticar mal. De noite vamos ao tabaco, de noite vamos ao tabaco, e às couves do quintal, e às couves do quintal. Eu já vi um caracol, eu já vi um caracol. Arria mais para trás. Arria para trás, mais para trás. Oh. Vem aí mais um dia da azáfama e há que carregar o carro para transportar o estrume que irá fertilizar a terra, porque esta é uma forma natural e económica de adubar os campos. O ramo grande é o orgulho de quem manteve estes animais como força para trabalhar a terra e que, por imposição do progresso, quase desapareceram. Restavam poucos há 14, 15 anos, cerca de 230 em todo o arquipélago, e que, por sorte, o tempo não devorou, graças aos resistentes que, por afeto e apego às suas memórias, não desistiram, optando por dar continuidade a um modo de vida muito antigo. O trabalho é duro, mas faz-se devagar, como sempre, porque o tempo, para o Sr. Horácio, ainda é um tempo feito como noutros tempos. Toda a gente tinha gado deste, todas as casas tinham bois, umas mais e outras menos, mas todas tinham bois. Os tratores deram cabo deste gado, essa gente mais antiga que usava este gado também começou a não poder. Mas o jovem João Paulo tem como herança a de fazer perdurar esta raça que esteve ameaçada de extinção. Ele e o seu sogro, o Sr. Horácio, partilham as terras, o trabalho e a mesma vontade de reviverem os dias em que o gado vermelho, como lhe chamam, volte a encher os prados dos Açores e a colorir a paisagem. Eu fui criado nisto, desde pequeninho, e tinha o gosto por isto, e depois, como isto estava a acabar, eu resolvi aguentar isto mais algum tempo. É uma coisa que se faz mais devagar, mas também não se gasta nem gasóleo, nem... Temos isto um bocado por gosto também. Aliás, usamos isto em mais coisas, em cortejos, em várias coisas. Lá para os lados do topo, em Santo Antão, freguesia de gente acolhedora, simples, mas de alma generosa, a população mobiliza-se em uníssono como forma de gratidão para com a abundância do que a primavera promete trazer. O
O isolamento do arquipélago fez com que o culto ao Divino Espírito Santo ficasse profundamente enraizado na cultura açoriana, mantendo-se ainda quase intacto em algumas ilhas. Apesar de ter origens cristãs, tornou-se ao longo do tempo numa forma espontânea de celebração da primavera, da vida e da solidariedade. Uma festa intensa, cujo objetivo primeiro é o da partilha. Abençoar e santificar estas esmolas, por vós dadas e por nós preparadas em concreta expressão da nossa devoção ao Divino Espírito Santo. A maior festa popular açoriana acontece nas 9 ilhas e também por onde existem emigrantes açorianos. Mas é aqui, na sua terra, que ela faz mais sentido. A confraternização faz-se de música enquanto se saboreiam as sopas do Espírito Santo, uma iguaria que é uma especialidade das ilhas para a qual todos arregaçam as mangas, porque é tempo de partilha. O Sr. Horácio já tratou dos animais e das lides rotineiras. Então, a azáfama agora é outra. Um trabalho simples, quando comparado com as tarefas árduas de todos os dias, mas que faz pelo orgulho que tem em possuir 2 belos exemplares do ramo grande. Santo Antão tem as ruas apinhadas de gente ansiosa por escutar de novo o gemido dos carros de bois, observar o girar lento das rodas que a faz transportar para os tempos em que o gado ramo grande abundava na ilha. Soberbo, o Sr. Horácio sente que vale a pena possuir estes 2 bonitos exemplares. Distribuem-se afetos num convívio caloroso, prova-se a massa sovada, saboreia-se o vinho e o afamado queijo de São Jorge. A festa continua. Recordam-se velhas amizades, há encontros e reencontros, mas acima de tudo, aqui nesta ilha do Grupo Central, a festa vai continuar genuína como sempre. São Miguel é a maior ilha do arquipélago açoriano. O progresso entrou sem pedir autorização ao passado, empurrando-o sem piedade e fazendo desaparecer muitas das mais enraizadas tradições. Talvez por isso, embora de uma forma pouco genuína, organiza-se anualmente, na cidade de Ponta Delgada, um cortejo etnográfico que pretende fazer reviver algumas memórias, fazendo desfilar os símbolos de um passado relacionado com a vida rural e em que os animais do ramo grande se exibem com distinção. Estes animais, portanto, eram um auxiliar imprescindível, um auxiliar extremamente importante para as atividades agrícolas. E eram utilizados no domínio das atividades agrícolas, mas não só. Eles faziam parte da paisagem açoriana, faziam parte do cotidiano das pessoas e, portanto, eram também utilizadas nos momentos de festividade, no contexto das festas do Espírito Santo. Nas festas, portanto, nos bodos, através da distribuição da carne, do leite, do vinho, do pão, da massa, portanto, do bolo, às populações. Os carros eram devidamente enfeitados nestas ocasiões e a beleza que estes animais, puxando os carros enfeitados, constituíam nas comunidades rurais, era de facto um espetáculo maravilhoso para estas populações. Mas prende-se também a preservação destes animais com outras questões, com questões que têm a ver com o prestígio social que adquirem aqueles que detêm estes animais. E não só aqueles que os detêm,
como toda a comunidade onde estes animais existem. Porque, por exemplo, veja-se, a realização de um bode do Espírito Santo, em que estes animais aparecem, em que estes animais são utilizados, dá àquela comunidade, a toda aquela comunidade, um enorme prestígio, é um orgulho para todos aqueles. Este sentido de utilização dos animais dá-lhes, de facto, uma importância, dá-lhes um prestígio social que é comum a todos. Podemos então dizer, no fundo, que estes animais, a persistência destes animais, é um elemento cultural, não só de identidade das comunidades locais, das comunidades, portanto, rurais, mas é um elemento de construção da identidade destas pessoas que, preservando um elemento cultural que vem do passado, que fazia parte da memória coletiva de uma comunidade, se mantém hoje e, portanto, contribui para a construção da identidade dessas comunidades. Estes são momentos de ostentação que, mesmo não o sendo de forma espontânea, poderão ser a garantia de se perpetuarem os valores etnográficos relacionados com a ruralidade açoriana. A planície do concelho da Praia da Vitória possui todos os segredos e condições que levaram ao surgimento e evolução da raça autóctone conhecida por Ramo Grande. Esta cidade, que se moderniza e que outrora foi vila, viu noutras épocas, nas suas ruas, em vez de automóveis, os carros que chiavam puxados pelo gado vermelho, hoje impossível de se imaginar. O trabalho de antigos artesãos ficou registado em algumas alfaias como se fossem tatuagens feitas em madeira. São pedaços de memória, esculpidos ainda nos dias em que o gado Ramo Grande era a força dos que trabalhavam as terras. O Sr. Valentim Fagundes conserva essas recordações, insistindo em mantê-las para as preservar e dar continuidade ao que o rodeou na sua infância na Vila das Lajes. O meu pai era lavrador, portanto tinha gado de Ramo Grande, que na altura era gado de Ramo Grande, embora houvesse uma pequena mistura, que hoje não há tão essa mistura. O que é Ramo Grande, o que não é Ramo Grande, não é Ramo Grande, porque há uma classificação, estão muito rigorosos com isso e eu estou muito de acordo. Fez parte de uma cultura, da cultura dos meus antepassados, dos meus avós, e é um gado muito dócil e que eu faço deste gado, ensino-os a trabalhar e que faço para que eles vão aos cortejos, faço os cortejos etnográficos. Aí em Pese vim ver os tradicionais, porque por causa dos carros de bois, o gado do Ramo Grande e tudo isso. O Sr. Valentim, homem preocupado na preservação da raça e das suas tradições, já tem o carro adornado a preceito. Agora já só falta arrear as suas 2 vacas que hoje se estreiam no maior cortejo da vila. O povo da Terceira orgulha-se do seu passado e empenha-se em revivê-lo, recriando todos os anos fielmente as suas festas com o rigor que elas merecem.
euros. 16 euros. Tem 16. 16 leva o pão de trigo e a garrafinha de vinho. 16. Hoje é feriado na região autónoma dos Açores. Um dia que já há muito vinha a ser comemorado espontaneamente por ser o dia do Divino Espírito Santo, o da maior festa popular da região e que, por isso mesmo, foi a data escolhida pelo primeiro governo autónomo em 1980 para a celebração da unidade regional. Então, por todas as ilhas estalam foguetes, desfilam bandas filarmónicas, distribuem-se esmolas, partilham-se bons momentos. A festa aqui nas Lajes apresenta a particularidade de serem exibidos com brio e rigor os carros de bois atrelados aos animais que tiveram origem nesta zona da Terceira. Expostas estas peças do passado, avivam as recordações de outros tempos, fazendo parte indispensável da festa que se pretende perpetuar. Tempos em que esta zona da ilha, conhecida como Ramo Grande, era de grande fertilidade. Este vale atrás de nós chama-se Ramo Grande. O nome deriva da organização da coleta de impostos e daí haver um raminho, haver o ramo de São Sebastião e este, o grande, aquele que produzia praticamente a quantidade de trigo fantástica da ilha e que transformava este espaço como um dos principais de produção de cereais do arquipélago para a exportação para Marrocos e outros lugares. O rei cobrava os impostos através de pessoas. Mas o que nos interessa aqui é o trigo e os animais. É que para transportar o trigo eram necessários carros, porque era uma planície, os carros eram maiores, e naturalmente se os carros são maiores, o gado que os puxa também tem que ser maior. Os povoadores foram construindo uma raça a partir de um gado daqui, de um outro dacolá, um companheiro de trabalho que tanto servia para puxar o carro, como servia para depois dar a carne durante as festas do Espírito Santo, como também servia para as peles, para o que fosse. No fim de contas, o gado do Ramo Grande era de trabalho, era de geração, era de carne, era de tudo. O Ramo Grande é difícil de vos explicar. São bois enormes, são vacas grandes, mas sobretudo dos bois, eu lembro-me de uma vez em que tive que, de repente, ficar diante de uma junta de bois. Nós íamos passar férias para uma quinta fora da cidade de Angra e eu era pequeno. E um dia alguém veio falar com o meu pai, com um carro de bois carregadíssimo de milho, com as rodas a chiar, e que parou. E o homem, com toda a naturalidade, eu era pequeno, com toda a naturalidade, viria-se para mim, dá-me uma aguilhada, uma vara enorme, e diz-me, olha, segura aí os bois. E eu fiquei a olhar para ele disse-me, pões-te diante, eles não mexem. E eles não mexiam. Eu é que tremia que nem varas verdes, porque eles eram praticamente 2 vezes o meu tamanho, via-se o pescoço, via-se o jeito deles a coçarem-se um ao outro, e eles esperaram, enormes como casas, diante de uma criança que não chegava a 1,5 m. Esses bois do Ramo Grande desapareceram com o novo gado que chegou para produzir leite, para produzir carne. Esses animais transformaram-se muito mais em história do que em realidade, até passarem a ser agora uma espécie protegida. Esses bois, esse gado, é muito mais do que uma simples espécie, uma simples variedade. Esse gado é o resultado de 500 anos de povoamento e do esforço de uma população que, sabendo mais pela experiência do que pela ciência, os construiu. Eles merecem um futuro e merecem, de novo, fazer parte não apenas da paisagem, mas da nossa vida e da nossa cultura. A força hercúlea e o elevado porte dos animais do Ramo Grande contrasta com a sua docilidade. São grandes e fortes, porque só assim conseguiriam ser os tratores de outros tempos. Além do cruzamento entre as raças alentejana e mirandesa, trazidas pelos primeiros povoadores, foram os campos planos do Ramo Grande que ocultaram durante muito tempo os segredos que contribuíram para a evolução e robustez destes obedientes animais.
Estamos na magnífica baía da Praia da Vitória, onde este areal pode ter estado na origem da enorme corpulência e elevada estatura dos animais, portanto bovinos, do ramo grande. Estas características peculiares destes animais podem ter sido influenciadas por estas areias, uma vez que os ventos e os próprios lavradores utilizavam as areias como fertilizante e corretivo dos solos. Segundo alguns historiadores, a presença de pequenos fragmentos de conchas e de animais marinhos deram uma riqueza em calcário, cerca de 1/3 do constituinte das areias era calcário, o qual só por si levava a que os próprios lavradores utilizassem como fertilização estas areias. Devido à proximidade entre este areal e o local de criação dos bovinos da raça ramo grande, para além do grau de luminosidade da zona, devido à sua localização geográfica, podem ter influenciado em parte no tamanho e na estrutura óssea dos bovinos da raça ramo grande. Nesta planície, estabeleceu-se uma relação harmoniosa do homem com a terra, mas também com os seus companheiros que puxavam o arado e o carro carregado de colheitas. Talvez por causa desse companheirismo secular tenha surgido este animal tão submisso e que, com o passar do tempo, ganhou características únicas, tendo-se espalhado pelas 9 ilhas açorianas. Estes animais apresentam uma pelagem vermelha flava, com as aberturas naturais atijoladas. São animais com perfil convexilíneo, cujo frontonasal é convexo. Os cornos, portanto, à nascença, nascem para trás, viram para a frente e depois para cima, em forma, portanto, forma elíptica e em espiral, de secção achatada. São animais com boas articulações, a altura ao garrote de 1,40 m nos machos e cerca de 1,35 m nas fêmeas. Em termos de altura à garupa, tem 1,50 m nos machos e 1,40 m nas fêmeas. A cauda é de inserção alta. Estes animais são muito resistentes, muito bem adaptados ao meio ambiente e com velocidades de crescimento bastante elevado. Apresentam pesos vivos de cerca de 650 kg nos machos e 550 nas fêmeas. Portanto, eram animais utilizados para trabalho, mas hoje em dia são utilizados também para carne e leite e, portanto, têm uma aptidão mista. A abundância produtiva destas terras percorreu os séculos, coloriu os campos da fartura que não deixava haver fome e que trazia riqueza. A planície do Ramo Grande possui as terras mais férteis da Terceira e, porventura, dos Açores. No passado, a necessidade da autossubsistência gerou uma agricultura diversificada e, em todos os tempos, a expectativa do enriquecimento originou a especialização económica. Por exemplo, o cultivo do trigo, que depois faculta a exportação para as praças do norte da África, para o arquipélago da Madeira e para as cidades do Reino, e a criação de gado, uma garantia do amanho da terra e do sustento dos homens. Por isso, a tradição transmite do Ramo Grande a imagem de celeiro da Terceira e de habitáculo de uma singular raça de bovinos. Mas a duplicidade do progresso haveria inevitavelmente de chegar, e a zona do Ramo Grande, por ser uma planície, passaria a ter uma utilidade bem de acordo com a época que se vivia. No século XX, as incidências da Segunda Guerra Mundial provocam a alteração do caráter e da fisionomia do Ramo Grande, fruto da construção da base das lajes, motivada pela vantagem do controle do Atlântico, um propósito dos ingleses, mas sobretudo dos norte-americanos. A construção do aeroporto provoca uma grande mudança, inclusivamente reconhecida pelos poetas. Na sua festa redonda, o erudito Vitorino Nemésio escreve:
A moda da gasolina secou o trigo do chão, fez das lajes um terreiro ao quedor do coração. E numa cantoria, na despensa do Império das Lajes, o popular Francisco Rodrigues de Lima, o gaitado, disse: há por aí tanta gente rica, com o dinheiro que a guerra deu, e a nossa freguesia fica sem aquilo que era seu. De facto, na natureza, a agressividade do asfalto, o aglomerado das instalações e a intensidade do ruído suscitam saudade pelo bucolismo primitivo, pintado com o verde e o dourado das culturas dos pastos e dos arbustos. Já na sociedade, a construção do aeroporto das Lajes provoca transformações nas vivências do Ramo Grande e da Terceira, transformações essas que em muitas das outras ilhas aguardam ainda por uma evolução de décadas. A origem vulcânica das ilhas faz por vezes o chão tremer. No final dos anos 50, o vulcão dos Capelinhos atormentou os habitantes da ilha do Faial, provocando o pânico dos que o viveram de perto. Nessa altura, o presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, decide receber, excepcionalmente como imigrantes, todos os que acreditassem em poder refazer aí as suas vidas. Então, a destruição e o medo determinaram a demanda de muitas famílias. Mas são também frequentes, históricos, alguns abalos sísmicos de origem tectónica em quase todas as ilhas do arquipélago. Aqui, na Ilha Terceira, o recente sismo de 1980 destruiu quase totalmente a cidade de Angra do Heroísmo, hoje reconstruída e considerada pela Unesco como Cidade de Património Mundial. O Ramo Grande, local que foi celeiro, que ainda é terreno de abundâncias e onde presentemente todos os dias chegam e partem aviões, nem sempre foi uma planície. Falar no Ramo Grande passa por contextualizar esta zona na própria geologia da Ilha Terceira, que é marcada pela presença de grandes vulcões, nomeadamente no lado ocidental Santa Bárbara, a norte o Pico Alto, mais a sul e confrontando com ele o Guilherme Muniz, e no sector oriental o Cinco Picos, o vulcão dos Cinco Picos. Toda a ilha está bastante marcada pela tectónica, mas tem que realmente realçar, no lado oriental da ilha, a presença daquilo que nós designamos geologicamente por um graben. Um graben não é mais do que uma zona deprimida entre um sistema de falhas. Portanto, há cerca de 30 mil anos terá ocorrido um sistema de falhas e num regime extensivo e, portanto, a parte central abateu. A magnitude deste abatimento é possível ver na parede, na altura da parede, e, portanto, temos realmente a noção que o abatimento foi de grandes dimensões. Esta zona aplanada é uma zona por excelência e bastante atrativa, permitiu assim que se tivesse desenvolvido uma agricultura excepcional, com desenvolvimento de pomares, de cereais, e que se tenha também desenvolvido uma arquitetura específica, muito rica, que é ainda hoje visível, na qual foram utilizadas pedras, rochas da zona, do tipo traquítico, comendítico, pantelítico e alguns ignibritos. É uma zona por excelência no campo geológico, porque através desta zona se pode realmente observar a gênese de um graben. É assim a natureza. A Vila das Lajes ganhou esse nome pela quantidade de pedreiras aí existentes, que derivaram da deposição de escoadas de lava ainda visíveis.
O solo abençoado da planície trouxe a abundância das colheitas que, por sua vez, contribuiu para que a economia do concelho crescesse e com que os mais abastados construíssem da lava sólida as suas habitações, fazendo surgir uma arquitetura muito singular, reconhecida hoje como a arquitetura do Ramo Grande. A arquitetura do Ramo Grande tem uma matriz que é comum a grande parte da arquitetura dos Açores e que tem a ver com a arquitetura mediterrânica e que é herdada, obviamente, diretamente da colonização feita pelos países peninsulares. A arquitetura do Ramo Grande tem uma identidade muito específica que tem a ver com tudo isso. Por um lado, a questão dos materiais em que assenta essa arquitetura, nomeadamente a pedra, digamos, a origem volcânica da região tem nuances, na terceira também, a parte norte e nascente da ilha é diferente da parte poente e sul, que tem uma pedra muito mais tufosa e, portanto, carece de uma proteção que lhe é dada pela cal e, portanto, ganha uma coloração depois bastante distinta da parte norte e nascente. E, portanto, na zona do Ramo Grande, essa arquitetura é muito marcada pela pedra, pela cor da pedra, pela cor negra da pedra, que contrasta depois com o branco da cal. Por outro lado, sendo uma zona cerealífera e um vale cerealífero, tem uma repartição da propriedade bastante diferente também e, por outro lado, uma riqueza, digamos, dos seus habitantes, fruto dessa atividade económica, que depois se traduz, obviamente, na arquitetura. Embora já nem sempre servindo à agricultura, estas construções impõem-se pela sua bonita traça e são o orgulho dos seus proprietários, que as preservam empenhadamente e que, assim, vão contribuindo para manter um património comum que enobrece a paisagem que caracteriza a zona do Ramo Grande. Quero ver o que a terra me dá ao romper desta manhã, o poejo, o milho, o araçá, a videira e a maçã. Oh mãe d'água, oh mãe das chuvas mil, já não quero teu aguaceiro. Em algumas destas casas estão bem patentes a sua ligação à agricultura, exibindo-se por vezes, muito expressivamente, alguma atividade rural ainda praticada nesta zona. A alma da verdadeira ruralidade do Ramo Grande é possível de ser vivida numa junção harmoniosa entre arquitetura com experiências inesquecíveis. Canções para te ver ao pé de mim, os recabros deste teu balhar. Quero ser o cantador e vou saudar. Certamente que aqui poderão ser passados bons momentos de repouso, respirando-se a tranquilidade de outros tempos. Tem uma casa do Ramo Grande, instalada aqui na Vila das Lajes, e nesta casa existe uma vaca do Ramo Grande, que é uma vaca tradicional desta zona e que os nossos hóspedes que vêm visitar a nossa casa e que vêm hospedados nela, tiram o leite, provem o leite e esta vaca faz parte da etnografia da nossa terra. Portanto, é uma tradição que está enraizada e que teve um tempo que esteve meio parado, mas agora os criadores de gado do Ramo Grande tentaram valorizá-la e ela está no ativo, já aparece nos cortejos etnográficos e especialmente nesta vila aparece muito animais do Ramo Grande e em outras ilhas dos Açores. O teto está cheio de leite e é só apertar um pouco. Não magoa a vaca. Ela está habituada, não magoa. Já podes dizer que conseguiste ordenhar uma vaca. Uma experiência nova, não? A primeira vez. É a primeira vez.
Os Açores que têm tanta vaca, quem vem aos Açores não ordenha uma vaca, não sabe o que é os Açores. O milho, a araçá, a videira e a maçã. Oh mãe d'água, oh mãe das chuvas mil, já não quero teu aguaceiro. Quero ver a luz do mês de abril que a folia no terreiro. Embora a mecanização tenha contribuído para o abandono de práticas agrícolas ancestrais e, consequentemente, à quase extinção da raça autóctone ramo grande, a afeição de alguns lavradores fez com que a raça por pouco não se extinguisse. Homens como o Sr. António Caneta resistiram, optando por permanecer ligados às suas raízes e assim dando uma oportunidade à continuidade e multiplicação deste gado. Fui criado com este gado, sempre tive estes animais, sempre gostei muito e depois a minha vida permiti, porque não podia ter vacas leiteiras, não tinha muito feito para isso. E a partir daí depois alguém me foi dizendo que eu agarrasse que ia, um dia que ia ter algumas ajudas e como tem tido e são muito boas, muito bem-vindas. E depois gosto muito do gado e a coisa tem corrido bem porque tem vendido muito gado para as nossas ilhas, as pessoas estão a ficar interessadas, porque o governo, alguém se interessou também para dar uma ajuda e para isto crescer, isto tem crescido muito. E temos vendido gado para as ilhas todos os anos. Já temos mais encomendas para o fim do ano, mesmo para São Miguel. Também o reconhecimento do gado ramo grande como raça autóctone dos Açores veio despertar o entusiasmo para que outros lavradores voltassem a possuir e a criar estes animais, reproduzindo-os para exportação. A origem das nossas vacas é da Terceira e de São Jorge. A intenção dessas vacas seria o leite, aproveitar o leite para um tipo de manteiga ou um tipo de queijo muito específico, muito com as nossas características, e aproveitar a carne, que parece que tem uma carne excelente, embora sejam animais pouco precoces, é um animal de uma ótima carne. Rapidamente se deu o intercâmbio e, presentemente, o número de animais tem vindo a crescer, despertando de novo o entusiasmo pela raça. Era essencial realmente que sejam mansas e que se possa aproveitar o leite para fazer produtos realmente sui generis, produtos muito específicos, com alta qualidade, que é o que nós temos para oferecer. É a qualidade e a diferença, porque não há mais ramos grandes em parte nenhuma do mundo. Isto é uma raça com muito poucos animais, que se nós não fizermos um bocadinho de sacrifícios para as manter também, acaba por desaparecer e é uma mais-valia, é um património que passa à história e deixa de existir, que é pena. O Sr. Horácio, o homem de São Jorge que se orgulha de ser um dos lavradores que tem contribuído para garantir a preservação deste património, continua a insistir que o gado vermelho dos Açores é o que tem melhor qualidade de leite, por isso, para ele e a sua mulher, todos os dias são dias de ordenha. Firmes, os ilhéus da Vila de Madalena parecem duas sentinelas a proteger o movimento rotineiro dos barcos que diariamente ligam o Faial e o Pico.
A montanha está encoberta e o nevoeiro desceu aos pastos, ofuscando a paisagem e dificultando a reunião do rebanho. Há 2 ou 3 animais tresmalhados que têm de ser encontrados para então prosseguir com a mudança para um pasto repleto de erva fresca. Júlio Serpa, um negociante emigrado na Califórnia desde jovem, levou consigo o sonho de regressar à ilha da sua infância. Agora, determinado, dedica-se à criação dos animais que também levou na memória. Possuidor de um espírito empreendedor, orgulha-se da sua bonita manada. Mas há um macho que para ele é o melhor macho do mundo. Este touro eu comprei-o em São Jorge. Ele ia para abate e o não matar. Ele tinha 4 anos, portanto ele já vai fazer 2 anos na minha mão, ele está com 5 anos e pouco. Ele veio à feira aqui no Pico. A primeira vez que ele veio ele ganhou logo o primeiro prémio. Depois, o ano passado, veio à feira Açores, mas lá ele então ficou em terceiro, isto foi o ano passado, e este ano a feira Açores foi aqui também no Pico, este ano ele ganhou o primeiro prémio. Neste momento é o melhor touro do mundo, ramo grande, pelo menos eu é que tenho, ele é que ganhou o prémio só. Livres e rodeados de abundância, os animais do Júlio crescem na calmaria dos dias longos de verão. Todos os dias, gente da ilha e visitantes saboreiam a suculenta e tenra carne da raça que deu o nome ao restaurante Ramo Grande. Uma ideia pioneira cujos resultados são sempre de casa cheia. O vinho verdelho do Pico ultrapassou o horizonte e atravessou continentes. Foi servido em mesas nobres e agradavelmente bebido por reis e czares. A paisagem da cultura da vinha da Ilha do Pico foi inscrita como Património Mundial em julho de 2004. Tratou-se de dar o justo valor ao esforço que o homem do Pico teve na transformação de um terreno à partida inóspito, onde não se imaginava que algo pudesse crescer. Foi essa descoberta, então, que fez com que a vitivinicultura viesse a representar um dos mais importantes ciclos económicos dos Açores, até meados do século XIX. Os terrenos estão muito subdivididos por pequenos muros, onde nada pode entrar no apoio à vitivinicultura, ou seja, a mecanização ainda hoje é totalmente impossível. O acesso a esses terrenos era feito por canadas, algumas só para a passagem dos homens, outros para a passagem dos carros de bois. Os carros de bois são um elemento preponderante na paisagem, e estão hoje em dia ainda visíveis alguns dos sulcos traçados por esses carros de bois ao longo da costa e mais acima também por cima das vinhas existem alguns sulcos ainda visíveis. Este é o testemunho da importância que a tração animal teve no cultivo dos terrenos, no transporte das uvas para os armazéns, para a produção do vinho e, posteriormente, no transporte das barricas para os rola-pipas, para depois serem transportados para o Faial, de onde eram exportados. Hoje, a paisagem da vinha do Pico é a prova real desse passado glorioso. Foram dias de labuta, de muito suor, dias em que o carro de bois era a única forma de trilhar os caminhos de basalto quente e áspero. Hoje,
ainda é possível escutarem-se os testemunhos de quem, com o seu trabalho, calejou as suas mãos e que, nas suas palavras, expressa toda uma vida de trabalho. No tempo das vindimas, levantávamos cedo para ir para longe com os carros, íamos aí a um terreno qualquer nosso, buscar comida para levar para o animal comer durante o dia, lá fora na terra. Íamos por aí fora, 1h30 de carros de bois, e lá principiámos a vidimar todos, íamos vidimando, e quando o carro estava carregado à tarde, o carro saía de lá às 3h30 da tarde, mais ou menos, para estas estradas para cá, mais 1h30 de viagem outra vez, e ficavam outras pessoas lá na vinha ainda vidimando para o dia seguinte, para ir buscar outra vez mais uvas. Chegávamos aqui mais ou menos 5h, 5h30, e depois chegava o outro pessoal que vinha a pé também, não era de carros, e lá descarregávamos a uva, moíamos a uva e punhamos aqui a fervena dentro das adornas. Era a nossa vida era esta durante estes tempos de vindima, era assim. Os feitos do Ramo Grande percorreram os séculos e associaram-se profundamente à história dos açorianos. Presentemente, esses valores precisam ser verdadeiramente reconhecidos para que sejam realmente perpetuados, e assim poderá ser garantida a preservação da raça autóctone Ramo Grande. Nos biscoitos, local também associado ao vinho, mas na Ilha Terceira, existe a tradição de se celebrar em festa um dia dedicado às vindimas. Todos os anos, o folclore e a etnografia encenam um rigoroso regresso ao passado, vivido e partilhado por todos os presentes, acentuado pela nostalgia da junta do Ramo Grande, que, sempre atrelada ao passado, nos faz viajar no tempo. A raça bovina Ramo Grande é, de facto, um ex-libris na região autónoma dos Açores e é distinta e é convidativa a ser apreciada pela qualidade dos produtos que origina. Produtos de aptidão láctea, produtos cárnicos, mas também pela excelência e a docilidade que este animal tem para o trabalho. Na etnografia tem sido, nos últimos anos, muito utilizado para despertar a curiosidade daqueles que nos visitam e que veem, de facto, a corpulência de um animal que foi construído ao longo dos séculos, originado, obviamente, no povoamento, daqueles que, com sabedoria e arquitetura, e diria mesmo com grande capacidade zootécnica e genética, trouxeram até aos dias de hoje uma raça bovina extraordinária. É autóctone, tem certificação, tem denominação de origem e é uma imagem de marca da região autónoma dos Açores. Hoje temos cerca de 1.700 animais neste efetivo. Há uns anos atrás não tínhamos mais do que cerca de 500 animais. Os produtores têm sido também generosos para com ele e têm aproveitado a mais-valia deste animal pela sua distinção e pela sua pureza. Os Açores, assim, também conseguem pôr no mercado nacional e diria mesmo no mercado europeu um animal de características únicas, com uma configuração que é sempre uma excelência e que tem contribuído de certa forma, e diria mesmo de uma forma muito afincada, para a fixação da população rural, para o desenvolvimento pecuário que a região consegue obter também pela diferenciação que estes animais têm e assim também comungar num desenvolvimento único, personalizado e com uma identidade do animal nobre, generoso e de grande capacidade produtiva.
Atualmente, o número de animais da raça ramo grande tem crescido. O entusiasmo existe, os apoios também. As alternativas comerciais estão a surgir, mas o risco de extinção permanece. Que eu cante a moda da chamarrita.